Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos trabalhar sobre algumas questões, né, relacionadas à metodologia científica. Então a professora trouxe aqui para vocês um guia científico bem simplificado para vocês compreenderem do que se trata a metodologia científica e qual a importância da metodologia científica para o trabalho de vocês, para o projeto de vocês, tá? Então, hoje, basicamente, eu vou explicar do que se trata a metodologia. A própria palavra já nos demonstra esse significado, que é o método, né? Qual método de pesquisa científica eu estarei utilizando no projeto de trabalho de vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, o que a gente tem que entender primeiramente, né? Muitas pessoas pensam ou espalham, né, e acham que isso é um bicho de 7 cabeças, mas não é. A metodologia científica, ela é justamente vamos dizer assim, é um conjunto de ferramentas que vai facilitar a compreensão do meu trabalho, é o passo a passo, é o processo, tá? Eu conseguir otimizar através de um método o que será a minha pesquisa. Consequentemente, eu vou trazer mais resultados muito mais plausíveis, tá? Então, por que é possível otimizar o fazer científico? O que é científico? O que a gente entende quando a gente fala sobre um trabalho científico, sobre uma metodologia científica? É aquilo que eu experimentei e, consequentemente, trouxe um resultado, tá? Então, produzir um TCC, elaborar uma dissertação e tudo mais, não é uma tarefa totalmente fácil de ser executada. Só que tem métodos que traz facilidade para este processo, tá bom? Então, a gente tem que entender a estrutura de uma metodologia, entender como ela funciona, justamente para eu dar andamento no meu projeto, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é ciência e conhecimento científico? É aquilo que eu falei para vocês, é algo que eu vou experimentar. É uma entrevista, eu estou experimentando, eu estou passando, por um conhecimento tácito ali, né? Então, eu estou percebendo uma evolução, né, que sofreu ali ou que passou determinada situação. No caso, né, num trabalho científico, a ciência ela vem justamente como um conhecimento que vai ser produzido, né, de forma experimental e, consequentemente, trazer retornos racionais, tá? Então, ela acontece a partir do momento que nós, né, buscamos explicar algo através de algumas ferramentas e através de caminhos que possam ser testados, verificados e, consequentemente, comprovados. Daí, os resultados de pesquisa, propriamente dito, tá bom? Então, a gente tem que sempre estar em mente que, para o conhecimento científico, a gente precisa testar, a gente precisa experimentar, a gente precisa verificar o processo e, consequentemente, surtir resultado. Então, para ser testado e verificado, é natural, né, que aconteça assim, esse conhecimento científico passe por um processo. Então, a gente precisa entender qual o melhor processo para o meu trabalho, de acordo com os objetivos. E o que vem a ser a tal da metodologia científica, prof? Né? Então, a metodologia científica nada mais é que a soma de determinadas regras e procedimentos de um trabalho, como o de vocês, que vocês estão realizando, de projeto, né, de trabalho de conclusão de curso. E esse procedimento, essas regras que são determinadas, essa soma dessas regras determinadas, elas sempre procuram, por ser um trabalho de conclusão de curso acadêmico, ela tem o objetivo de sistematizar e trazer a clareza em relação ao seu projeto, em relação à sua pesquisa científica, tá? Então, você é um pesquisador. Como você é um pesquisador, porque você está buscando conhecimento, transmitindo informações, trazendo dados e decodificando esses dados, ele precisa respeitar
você, como é um pesquisador, você vai precisar respeitar todo o processo dessa pesquisa, buscando sempre os melhores métodos, aqueles mais adequados, com as etapas adequadas para o trabalho de vocês, tá? Então, primeiro, o que aconselha-se ali? Definir a técnica que você vai utilizar no trabalho de conclusão de curso. Depois, coletar essas informações, coletar dados, né, específicos ali. Depois, a maneira mais pertinente para eu exibir, né, e organizar os resultados obtidos na minha pesquisa. E depois, por fim, dar análise de resultados, né, colocar ali uma consideração final, comparação, tá? Então, tudo isso traz. Bom, calma aí, mas antes de tudo isso, a gente consegue entender qual que é a relação entre pesquisa científica e a metodologia científica, tá? A pesquisa dentro da ciência, né, a pesquisa científica como um todo, é um conjunto de ações tomadas quando... Deixa eu só ver o som aqui. São tomadas quando eu encontro uma solução para um problema. Um trabalho científico, ele tem o intuito justamente de levantar uma questão que está sendo necessidade, ou uma questão que vem a ser necessidade futuramente, e logo com isso, levantando esses dados, eu me justifico, né, de acordo com as necessidades, e logo com isso eu vou propor soluções, possíveis soluções, tá? É muito comum nós professores sempre estar falando ali, né, que toda pesquisa, ela inicia-se da necessidade de um problema. Justamente isso, porque a gente precisa chegar a uma solução ou propor possíveis soluções para este problema, tá? Então ela não pode, essa solução ela não pode partir de um achismo, da teoria do achismo. Pelo contrário, é sempre que eu falo para vocês, a gente tem que ser técnico, nós temos que testar, nós temos que experimentar, nós temos que propor técnicas, propor ferramentas para que isso seja comprovado. Então, por isso, né, aqui surgiram formas de analisar essa pesquisa científica, várias formas. Então, a gente precisa, primeiramente, classificar, teoricamente, essas pesquisas, né? Classificar essas pesquisas significa que quando eu pratiquei ela ou quando eu vou praticá-la, ela vai estar de acordo com o que eu quero propor, se é uma teórica, né? Ou se é algo experimental. Então, quanto à natureza. A natureza da pesquisa diz respeito à finalidade dela, ou seja, qual que é a finalidade da minha pesquisa? Qual que é a finalidade do meu projeto? A contribuição que ela trará para a ciência como um todo. Quanto à natureza dela, eu posso classificar ela em básica ou aplicada. Prof, mas o que é uma pesquisa básica ou aplicada? Uma pesquisa básica, ela também é conhecida como uma fundamental, então eu coloco lá a metodologia de pesquisa. A minha pesquisa, meu projeto, ele tem em relação à natureza, uma pesquisa básica. Por quê? Porque ela é fundamental, ou seja, é aquela que tem o objetivo de gerar conhecimentos para a ciência, sem que esses tenham uma aplicação prática prevista. Então, ou seja, ela tem a finalidade justamente de uma pesquisa básica. Ela não é imediata, ela pode propor futuras, né, valores futuros. E a aplicada é algo que eu apliquei, experimentei, tá? São problemas específicos ali. Então, eu passei por essa experiência com o meu projeto. Em relação aos objetivos, né, do trabalho de conclusão de curso, a gente consegue classificar ela na questão do grau de familiaridade que você tem em relação a ela ser exploratória, ela é descritiva ou simplesmente explicativa, tá? O que é uma pesquisa exploratória, tá? No estudo científico, a pesquisa exploratória é aquela que está em sua fase preliminar e ela é objetiva conquistar a maior familiaridade com o problema, tá? Então eu tenho que explorar ela para buscar mais informações e com o esforço do pesquisador, no caso de vocês,
eu conseguir levantar muito mais informações relacionadas a ela e futuramente levantar dados, né, sobre uma empresa, sobre comunidade, né, seja do objeto de estudo que vocês estão levando em consideração, tá bom? Então, é explorar. A descritiva, tá, é aquela que te descreve um fenômeno objetivo de estudo, né? Então, você está descrevendo uma população, você está descrevendo o acontecimento dentro de uma empresa, uma situação, um problema, e estabelece sempre essa relação de variáveis, né? Então, como que é aquela empresa perante aquela população? Qual que é o comportamento dela, como que ela age, quais as estratégias que elas costumam utilizar como instrumento de coleta de dados. Então, tudo isso é descritivo. A pesquisa explicativa, por sua vez, é aquela que exige um maior grau de complexidade. Por quê? Porque aquelas muito utilizadas em dissertações, teses de doutorado, tá? Mas também dá pra gente colocar uma explicativa utilizando ferramentas que eu vou explicar a seguir, justamente para identificar fatores que determinam ou contribuem, né, para a ocorrência de fenômenos. Por exemplo, a minha pequena empresa, a mortalidade de pequenas empresas. É um fenômeno que acontece. Então, eu vou explicar o porquê desse acontecimento fenomênico. Tá? Então, a maioria dessas pesquisas explicativas, elas são experimentais. Eu preciso de uma experiência, de uma vivência para eu poder descrever ela. Tá? E, obviamente, que a pesquisa explicativa, ela se baseia em estudos anteriores. Eu tenho que me basear, ter vamos dizer assim, uma informação preliminar, tá? E quanto à abordagem do problema, professora, como que eu vou desenvolver a metodologia científica, tá? Então, a abordagem do problema é justamente o caminho mais adequado para estudar o meu objeto, seja ele uma empresa, seja ele uma sociedade, uma comunidade como um todo, um governo e tudo mais. Tá? Então, é o caminho mais adequado. Em outras palavras, a gente precisa focar em qual metodologia eu vou abordar, tá? E em relação ao problema, a gente pode levantar essa abordagem das seguintes características, sendo ela uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, ou as duas ao mesmo tempo. A metodologia da minha pesquisa baseou-se na abordagem quantitativa e qualitativa. Eu posso utilizar os dois aspectos dentro do meu projeto, sem sombra de dúvida, isso não tem problema nenhum, tá? Então, normalmente quando eu faço uma quantitativa, por exemplo, eu tabulo gráficos, uso tabelas, medidas aritméticas, porcentagens, tá? Então, tudo isso faz parte para eu fazer o levantamento de opiniões durante uma pesquisa. Então, eu faço uma tabulação desses dados que eu consigo alencar nos resultados, tá? Então, ela é a mais indicada para eu apurar, por exemplo, opiniões em relação a uma quantidade de pessoas entrevistadas, instrumentos padronizados, e a gente normalmente utiliza questionário para dar andamento, né, nessa pesquisa quantitativa. Já a pesquisa qualitativa, ela interpreta a análise de fenômenos, atribuindo os seguintes argumentos: qualidades, tá? Então, eu tenho algumas quantidades de informações e a partir dessas quantidades de informações eu vou para a parte qualitativa, tá? Ou seja, uma pesquisa de caráter exploratório e subjetivo. Ele estimula o entrevistado a pensar, falar livremente sobre o tema. Não tem um questionário ali certeiro, não tem um questionário, vamos dizer, totalmente objetivo. Ele vai mais para as questões subjetivas, tá? E para esse tipo de pesquisa qualitativa, é interessante que a gente faça uma análise direta, sempre em relação à pessoa, né? Vocês, os pesquisadores que estão realizando esse tipo de trabalho, e o objeto de estudo, tá bom? Já pesquisas mistas que utilizam ambas as naturezas, tá? Mistas ou quantitativas, ou seja, eu utilizo qualidade e quantidade, tá? Então, como que eu vou classificar essas pesquisas ali? Existem alguns procedimentos técnicos que a gente pode estar utilizando para ajudar na hora de formular a metodologia do meu trabalho, tá? Pesquisa bibliográfica.
A minha pesquisa é baseada justamente em materiais já elaborados, né? Em especiais livros, artigos científicos. E a partir daí eu vou ampliar, né, a cobertura de informações referentes ao objeto de estudo. Já a pesquisa documental, ela difere-se da bibliográfica justamente pela natureza das fontes, tá? A base de pesquisa documental são os documentos e não livros e artigos científicos como a bibliográfica, tá? Bibliografia. A documental vem, por exemplo, de cartas, diários, ofícios, regulamentos, correspondências pessoais e tudo mais. E também existe o tipo de pesquisa experimental. A própria palavra já diz, é uma experiência, ocorre quando há uma delimitação de um objeto de estudo, a seleção de variáveis a serem capazes de influenciar, tá bom? A partir daí eu tenho um controle maior, tá? Então, normalmente são com bases em testes de laboratórios, costumam ter seus resultados de pesquisas experimentais, já que o pesquisador tem o controle de toda essa situação, tá bom? Já a pesquisa ex post facto, né? Olha que palavra que nomenclatura interessante, a partir do fato passado, tá? Então esse experimento, portanto, ele realiza-se depois de fatos já acontecidos e ele visa justamente verificar a existência da realização entre essas variáveis, tá bom? Estudo do corte, tá? Estudo do corte, ele já refere-se a um grupo de pessoas com características comuns, em que vão ser analisadas durante, né, um tempo, a fim de entender o que acontece entre elas. Aí, por exemplo, amostras, né, objetos de amostras de pessoas e tudo mais, né, esse grupo ali, ele vai expor a determinados fatores de risco, vão expor também aquilo que são características comuns entre eles, né? Por exemplo, estudar personas de um produto, tá? É um estudo de corte. Então, eu vou praticar uma experiência com esse grupo e ver o que eles me trazem de resultados perante aquela experiência, perante a degustação de um produto, tá? O sexto é o levantamento. Ele tem como principal característica o questionamento direto com pessoas relevantes para a pesquisa, tá? Então, a partir do levantamento feito com alguns integrantes ali vamos ver, assim, do seu universo pesquisado, obtém-se um censo. E é nesse censo que a gente faz o levantamento, tá? O levantamento é muito utilizado em pesquisas descritivas. Estudo de campo, tá? É diferente de estudo de caso, ele se difere apenas por um detalhezinho, tá? Um estudo de campo, ele proporciona ao pesquisador uma análise mais profunda desses dados coletados. Daí a importância de entender e compreender o que é ambiente interno e ambiente externo. Ponto fraco, ponto forte, ameaças e oportunidades, tá? Então, ele justamente proporciona isso, uma análise mais profunda de dados coletados, enquanto o levantamento ele só alcança o maior número de pessoas. O estudo de campo ele já oferece uma análise mais profunda, minuciosa desse universo pesquisado, tá bom? Já o estudo de caso é uma modalidade exploratória. Por quê? Porque eu utilizo o método do estudo de caso. Ele consiste justamente no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, né? Ou seja, de uma empresa ou várias empresas, né? Onde tem o propósito de explorar situações da vida real, ainda não definidas, preservar o caráter unitário, descrever situações de contexto, formular hipóteses, explicar as variáveis causais de fenômenos, tá? Então, tudo isso está dentro do estudo de caso. A nona é a pesquisação. O que é a pesquisação? Justamente os pesquisadores envolvem grupos de pessoas que estão relacionados àquele problema proposto no início do trabalho. A partir daí, vocês vão solucionar aquele problema que foi levantado. Então,
passou por essa experiência. É uma pesquisa e houve uma ação. E esse envolvimento acontece de forma cooperativa e participativa normalmente, tá? E por fim, a pesquisa participante. A pesquisa participante é aquela em que o objeto de estudo do pesquisador, por exemplo, uma comunidade, uma empresa, ela se envolve na análise da sua própria realidade. E ela tem o caráter de participação social e busca sempre promover uma transformação social para aquele público designado no início do trabalho, tá bom? Então, gente, os métodos científicos, né, a metodologia que eu vou utilizar é a ferramenta mais adequada. Prof, posso utilizar mais que uma vertente dessas falas? É claro que eu posso, de acordo com o que for necessário e de acordo com o meu trabalho e de acordo com o objeto de estudo do meu trabalho também. E de acordo também com o que eu espero para o meu trabalho, com o objeto de estudo para o meu trabalho. Então, eu preciso conhecer esse método, né? O melhor método que eu vou utilizar para o meu trabalho científico propriamente dito, tá bom? E para a próxima aula, a gente vai estar enfatizando todos esses métodos aqui, que é o método indutivo, método dedutivo, histórico e comparativo, e o tipológico também, tá? Porque o método indutivo, ele justamente baseia-se na experiência. A partir de dados particulares, tiram conclusões gerais desse assunto, tá? Exemplo, uma pesquisa de intenção de voto é um método indutivo, tá bom? Eu pego uma amostra da população e eu pressuponho resultados. O método dedutivo é aquele que, a partir dos dados gerais, inferem-se, né, conclusões sobre casos específicos, ou seja, a partir de uma situação geral para uma específica, tá? Métodos históricos, como a própria nomenclatura já fala, ela foca em investigar acontecimentos, processos, instituições e ações passadas para entender a influência que exercem no presente, naquela realidade ali. E o método comparativo é justamente você analisar similaridades e diferenças entre indivíduos, classes, fenômenos, fatos, empresas, tá? Instituições. Já o método tipológico, esse pesquisador, ele cria um método tipológico, né? Modelos ou tipos ideais para aquele caso a ser estudado. E a partir disso, compreender como está o funcionamento desse fenômeno social ali perante o meu objeto de estudo, tá bom? Então, para a próxima aula, a gente vai desenvolver na prática os métodos. Então, de acordo com o tema que você tem aí, o tema que você está iniciando o trabalho, né, o que você já levantou de algumas informações científicas, eu vou utilizar os melhores métodos, tá? As melhores ferramentas para as melhores ações para desenvolver a minha pesquisa científica, tá? Então, verifiquem qual fica mais pertinente e claro para produzir o trabalho de vocês e que tem a ver com o objeto de estudo e os objetivos propostos. Não esquecendo também do problema inicial, tá bom? Tenho dito, muito obrigada.